Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Confira os debates que marcaram a 15ª sessão ordinária do ano. Superação por meio do esporte. Atletas da delegação joseense de judô paralímpico são homenageados na Câmara pelo destaque em campeonato internacional da modalidade. Com o fim das operações de voos comerciais em São José, vereadores discutem propostas para manter o aeroporto da cidade em atividade. E no nosso quadro sobre saúde, vamos falar dos benefícios do treinamento funcional. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A 15ª sessão do ano da Câmara Municipal foi marcada por muitos debates. E agora a gente confere na reportagem os principais assuntos levantados na tribuna pelos vereadores. E lembrando que também durante a sessão foram apreciados e votados documentos como requerimentos e indicações. A 15ª sessão do ano foi marcada por debates sobre problemas de infraestrutura na cidade. A necessidade de novas marginais no trecho da Via Dutra em São José foi o principal tema abordado. Os parlamentares reforçaram a importância da participação popular nas audiências públicas que serão realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para discutir obras de melhorias na rodovia. A NTT recebe sugestões da população até 22 de abril. Os vereadores destacaram que São José poderá receber apenas 2 obras em seus 22 quilômetros de extensão, uma entre os quilômetros 154 e 158, na região do viaduto da Johnson e divisa com Jacareí, a outra entre os quilômetros 145 e 147. Para os vereadores, as obras são insuficientes para atender às necessidades da cidade. Ainda no tema infraestrutura, vídeos e fotos sobre as fortes chuvas que atingiram São José no início da semana foram apresentados no plenário. Para alguns vereadores, os alagamentos são reflexo da falta de um plano de macrodrenagem na cidade. A suspensão da licitação de duplicação da Ponte Maria Peregrina também foi alvo de debate. Os parlamentares questionaram as razões para a paralisação do processo e os gastos com o projeto executivo. A necessidade de reformas na tecelagem Paraíba também foi abordada. Considerado patrimônio da cidade, o prédio estaria com problemas estruturais. A saúde e a cultura também foram temas levantados na tribuna. Os vereadores apontaram a superlotação na UPA do Eugênio de Mello e criticaram o fim do convênio da Prefeitura com o Instituto Provisão. Na área da cultura, os vereadores defenderam debates para a elaboração do anteprojeto do Conselho Municipal de Cultura em São José. Ainda durante a sessão, cerca de 180 documentos foram apreciados. 3 requerimentos sofreram destaque e foram rejeitados durante a votação. Os documentos de autoria dos vereadores Petiche da Farmácia e Juvenil Silvério pediam informações sobre a obra de duplicação da Ponte Maria Peregrina e das vias Cambuí e Banhado. A Câmara homenageou a delegação joseense de judô paralímpico pelo destaque em um campeonato internacional da categoria. 6 atletas joseenses conquistaram medalhas e ajudaram o Brasil a alcançar a 4ª colocação geral. A homenagem foi proposta pelo vereador professor Calazans Camargo. Confira a 15ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. E como a gente acompanhou na reportagem, a sessão contou também com uma homenagem a atletas da delegação joseense de judô paralímpico que participaram de uma competição internacional da modalidade. A delegação brasileira, na verdade o Brasil, foi o 4º colocado no ranking geral e acompanha agora com mais detalhes como foi a homenagem. A vitória dos atletas da delegação joseense de judô paralímpico durante competição internacional foi lembrada em um vídeo exibido durante a solenidade em homenagem aos judocas. São José dos Campos alcançou 6 medalhas e ajudou o Brasil a se classificar na 4ª posição geral. Além dos atletas que subiram ao pódio, a cerimônia contou também com a presença de professores e preparadores físicos da equipe joseense, formada por judocas cegos. Todos os vereadores têm esse apoio com esse trabalho, têm muito carinho. A gente pôde, em 3 anos de trabalho, 2013, a gente começou esse trabalho e já começamos a ganhar muito destaque. Então, é um sonho e não é uma coisa assim, é o Sandro que está fazendo isso. Não é. A gente tem uma equipe muito boa e esses atletas, assim, eles estão descobrindo o potencial que eles têm. Também estiveram presentes na solenidade os vereadores Willis Goulart, Juliana Fraga e Wagner Balieiro, além de representantes do Instituto Provisão e do Instituto Atlon.
As entidades sociais realizam trabalhos de inclusão com pessoas com deficiência visual, incluindo os judocas da Delegação Joseense de Judô Paralímpico. Esse trabalho de esporte começou há 9 anos atrás. E desde lá nós temos hoje a escolinha de goalball, temos o atletismo, a bocha e agora coroando esse trabalho com essa equipe maravilhosa de judô. A homenagem foi proposta pelo vereador Calazans Camargo. Atletas e outros representantes da Delegação Joseense de Judô Paralímpico receberam um diploma em nome do Legislativo como forma de reconhecimento ao destaque na competição e no cenário esportivo joseense. É um trabalho muito sério que é realizado pelo Provisão, comandado e capitaneado pelo professor Sandro Marcelo. E hoje ele realiza um sonho, né, dele, que era realmente ministrar o judô para os deficientes visuais, e com muito êxito também, que é um grande professor. Eu sempre falo, quando tem uma homenagem para uma pessoa ou para um grupo de pessoas com deficiência, que realmente diferenças nós temos, mas desigualdades não. A pessoa com diferenças físicas, ela tem, com todo respeito aos outros, mais garra de vencer, né? Ela tem uma necessidade natural de superar os seus limites, as suas limitações. Para os vereadores, a homenagem serve de incentivo para os judocas da Delegação Paralímpica alcançarem conquistas ainda maiores. E já tem judoca pensando nas Paralimpíadas. Bom, né, tem que ter muito treino, bastante treino, mas com o Seisei que eu tenho, acho que eu vou conseguir, sim. E os preparadores físicos, né, todo mundo está ajudando, né, acho que eu tô lá. Pra gente é gratificante demais. Eu fico cheia de orgulho, fico emocionada às vezes, porque ver o que eles são capazes, né? E a gente sabe que eles têm potencial. E a gente está investindo nisso, né? É um sonho grande, mas a gente sabe que a gente vai alcançar esse sonho. O anúncio do fim das operações da única companhia aérea que ainda realiza voos comerciais em São José tem gerado debates aqui na Câmara. Preocupados com os reflexos desta notícia para a cidade, vereadores cobram medidas para manter o aeroporto de São José em atividade. Veja na reportagem. 1 ano e 7 meses após a entrega das obras de modernização do aeroporto de São José dos Campos, a TAM anunciou que irá encerrar as operações de voo da única linha aérea disponível a partir de 1º de junho. A empresa opera o trajeto São José-Brasília desde julho de 2015. É a 4ª companhia aérea que encerra as operações alegando baixa demanda. Gol, Ocean Air e Azul já haviam encerrado suas atividades no terminal. Não vejo com surpresa, mas vejo com muita tristeza, né? Muito dinheiro foi investido, foi feita uma duplicação com a grande intenção de melhorar e agilizar mais os processos e as pousos e decolagens. Mas nada disso conseguiu socorrer e com certeza até não está aqui para perder dinheiro também. É uma questão comercial. O governo federal investiu, fez um aeroporto com condições modernas de atender e a empresa quer só o benefício, faz uma tarifa num custo alto, sem qualquer possibilidade de outros voos e só quer ganhar com isso. Então é um problema sério que a cidade enfrenta por conta de interesses comerciais. Infelizmente, São José dos Campos perde o único voo que tinha, um tamanho de cidade com 700 mil habitantes. A pista do aeroporto é uma das maiores do Brasil, consequentemente é uma das mais seguras. São José dos Campos tinha tudo para ter mais voo, mas eu acho que a Prefeitura Municipal não tem esse interesse, não faz esforço junto ao governo federal, que é do mesmo partido. A modernização, iniciada em 2013 e entregue em agosto de 2014, ampliou a capacidade do aeroporto de 190 para 600 mil passageiros por ano, com investimento de 16 milhões de reais. A dificuldade de operação sustentável do terminal gera debates entre os vereadores. Além de investir no aeroporto, além de transformar um aeroporto num aeroporto de médio porte, mas com grande capacidade, quando foi feita uma ação, proposta uma ação pelo governo federal, pela presidente Dilma, de estar subsidiando para poder garantir todo esse transporte aéreo regional, a oposição não quis fazer isso com a alegação de que estaria gastando dinheiro com passagem aérea. Na realidade, estaria
o quê? Garantindo que as empresas mantivessem as linhas que saíssem desses aeroportos regionais, como é o caso de São José. Elas não têm interesse, é uma questão financeira, é uma questão comercial. Trazendo um turismo para cá, um turismo de empreendedor, um turismo tecnológico, você consegue fazer com que essas pessoas tenham interesse de vir para cá. Uma delas pode ser o WTC, o World Trade Center, que seria implantado aqui, mas até para isso você precisa ter a avaliação, estudo de demanda, de necessidades, que até hoje nunca foi feito, né? A coisa fosse jogada um dinheiro absurdo, algo em torno de 16 milhões aqui num projeto, e sem fazer nenhuma avaliação, seja uma avaliação técnica, uma avaliação de demanda, uma avaliação de necessidade. Teve um investimento grande, não teve esse estudo, não teve um estudo antes de investir tanto dinheiro. Eu acho que agora a Prefeitura de São José dos Campos está com responsabilidade de cobrar um posicionamento do governo federal que possa trazer outros voos aqui, como eu falei, reanimar esse aeroporto que tem uma estrutura, tem uma pista longa, é uma estrutura nova, graças à ANAC, ao governo federal. Falta voo e eu acho que a população, acredito que a população de São José dos Campos mereceria um atendimento melhor no aeroporto de São José dos Campos. Além do terminal de passageiros, o aeroporto também serve de base para operações militares do Comando da Aeronáutica, operações comerciais da Embraer, além de possuir um escritório aduaneiro. No próximo bloco tem quadro sobre saúde aqui no Diário. Vamos abordar os benefícios do treinamento funcional. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Saúde Alternativa, e vamos apresentar para você uma modalidade de exercício físico que tem ganhado muitos adeptos, o treinamento funcional. O objetivo é fortalecer os músculos por meio de exercícios que movimentam todo o corpo sem a necessidade dos aparelhos físicos. Nossa equipe foi descobrir um pouco mais como funciona esse tipo de treino e também quais os benefícios para o nosso organismo. A gente vai saber agora, então fique de olho no quadro Saúde Alternativa. Olá! O treinamento funcional se baseia nos movimentos naturais do ser humano, como correr, agachar, pular. E sobre essa forma de ganhar força e agilidade, nós conversamos com o Sérgio, que é profissional de educação física. Tudo bem, Sérgio? Olá, boa tarde, tudo bem? Sérgio, qual a diferença do treinamento funcional para a musculação? O treinamento funcional trabalha as capacidades motoras, tá, para um melhor desenvolvimento do aparelho locomotor, que é aprender a correr, saltar, saltitar, agachar, né, flexão, tudo que for habilidade motora do ser humano está envolvido no treinamento funcional, que é trabalhar funções do corpo. Na musculação, a gente trabalha mais dentro da academia com aparelhos, né, ou peso livre. Então a diferença está na carga e na maneira de execução dos movimentos. E ele pode substituir o treino aeróbico ou ele é complementar? O ideal é que ele seja um treino complementar à musculação que você já faz ou um outro esporte que você faz. O treinamento funcional vai te ajudar na definição, um pouco de ganho de massa, vai ganhar velocidade, equilíbrio, postura. Acho que ele entra mais como um complemento de uma outra atividade e vai ajudar muito nas outras habilidades que você for fazer. E quem pode fazer? E qual o objetivo? Emagrecer? Então, qualquer pessoa que tenha um atestado médico dizendo que esse indivíduo pode fazer a prática de uma atividade física, ele pode praticar o treinamento funcional. Ele é indicado para crianças, adultos, idosos, gestantes, e ele não tem restrição para treinar qualquer tipo de pessoas, porque a gente treina mais com o peso do corpo e com aparelhos como bola de equilíbrio, peso livre, plataforma de equilíbrio, elástico. Então a gente treina com pequenos aparelhos leves que cabem numa sacola. E além de ambientes fechados, da academia, a gente também consegue fazer o ar livre, né? Perfeito, Tati. Além dos ambientes fechados de academia e estúdio de personal, a gente consegue fazer numa praça, num espaço aberto, num pequeno pedaço de praça, a gente consegue treinar com um aluno, 5 ou 10 alunos, trazendo colchonete, plataforma de equilíbrio, escadinha de agilidade e disco. O Adriano, que é nosso aluno, vai fazer uma pequena demonstração pra gente lá, tá bom? Vamos lá, Adriano? Escadinha de agilidade serve pra gente melhorar a capacidade de reação do aluno e trabalhar um pouco velocidade e coordenação motora. Agora ele vai fazer um trabalho de agilidade nos cones para trabalhar a visão periférica e agilidade do aluno.
Ele vai fazer um exercício de prancha frontal para trabalhar o abdômen, tá? Antes da gente trabalhar o corpo inteiro, a gente precisa primeiro trabalhar o centro do nosso corpo, que a gente chama de core, tá? Plataforma de equilíbrio para trabalhar perna, braço, ombro e trabalhando também coordenação motora. Cada exercício que o aluno faz em cima de uma plataforma de desequilíbrio, ele cria uma instabilidade, fazendo com que o aluno trabalhe mais os membros inferiores. Exercício com elástico também para trabalhar um pouco de perna e quadril, em cima de um disco também de desequilíbrio. Cada exercício que ele sobe em cima de uma plataforma em desequilíbrio para fazer o movimento, isso torna-se mais difícil, ele gasta mais caloria e trabalha bastante coordenação motora também. Já vamos trocar para um exercício um pouco mais complexo, onde ele vai trabalhar braço, ombro e perna ao mesmo tempo. É um exercício integrado do treinamento funcional. Repare que o aluno tem que pensar para fazer o movimento, que é diferente de você estar na academia fazendo só o supino ou só o agachamento. Aqui ele está fazendo bíceps, ombro, desfaz o movimento e agacha. Então são 3 movimentos em um só. Vai fazer um trabalhinho agora com o kettlebell, que é balanço de quadril, para trabalhar o músculo do quadril, coordenação motora, e aqui ele também tem um trabalho de membros superiores também. Esse exercício é excelente para quem pratica também corrida de rua, tá? Na corrida de rua você está sempre fazendo esse movimento, ficando nessa posição unipodal, onde você precisa ter a base forte e o quadril bem estabilizado. Vai fazer um exercício de rolinho para trabalhar abdômen, esse exercício já é de intermediário para avançado, tá? Trabalha muita força no braço e também muita força no abdômen. Flexão de braço com apoio, aquele apoio serve para melhorar a mecânica da eficiência do movimento, para não machucar a mão, né? E não fazer com o punho cerrado. E a gente colocou um grau de dificuldade, que ele tocar o ombro em cada exercício que ele for fazer. Cada vez que ele faz isso, deixa o movimento mais complexo, ele vai estar trabalhando mais forte o treino de flexão de braço. Sérgio, e para encerrar, ao contratar um personal, no que o aluno deve se preocupar, ao que ele deve se atentar? Excelente pergunta, né? Quando você vai contratar um profissional de educação física, é verificar se ele realmente tem formação em educação física e se ele é credenciado pelo CREF, se ele possui, né, um registro para exercer a profissão de educador físico e professor de educação física. E também verificar quais foram os cursos de especializações que ele fez, seja uma pós-graduação, um curso de imersão de final de semana, mas tenha certeza que aquele profissional que você vai trabalhar com ele, seja corrida, musculação, treinamento funcional, HIIT, ele tem a formação em educação física e também curso específico naquilo que você quer fazer. Legal, muito obrigada pelas orientações. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense. Será que o basquete de São José, campeão paulista deste ano, conseguiu se manter vivo no NBB? É no Giro Esportivo, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Fique agora com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José, na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para açougueiro, auxiliar administrativo, corretor de imóveis, fresador CNC, torneiro CNC e pintor de automóveis. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora na nossa agenda cultural você confere quais são as atrações que devem animar esta quarta-feira aqui na cidade. O
Hoje no Sesc tem o Sarau do Burro com a participação do MC Tubaína. O evento literário tem como principal característica incentivar a expressão poética. O encontro é 7h30 da noite e a participação é livre. E a literatura está em alta nessa quarta. A companhia Bola de Meia vai ser palco de um encontro literário que vai contar com a presença de Zenilda Lua, Brisa Almeida, Oswaldo Almeida Júnior e Fernando Selmer. O evento discute a poesia de Reginaldo Poeta Gomes. O encontro está marcado para 7h30 da noite e a entrada é franca. Ainda na quarta, os músicos Cassinho Vieira, Luiz Rosa e Danilo Borges interpretam clássicos da banda Paralamas do Sucesso. O show é em um bar que fica na rua General Osório, número 76, na Vila Ema. A apresentação está marcada para as 8 da noite. E a música continua nesta quarta, com o show de hip hop com o Adriel, da banda Apollo. A apresentação é em uma casa de shows que fica na Praça Gastão Vidigal, número 4. O show começa a partir das 9 da noite e os ingressos custam a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para a quinta. Deve chover na tarde desta quarta-feira. O calor continua na cidade e a máxima chega aos 31 graus, mínima 21. Amanhã da quinta deve ser de sol com poucas nuvens no céu. As chances de chover durante a tarde são grandes, 80%. Máxima 30 graus, mínima 19. Agora a gente fica com os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo e a situação não anda nada boa para o esporte de São José. Depois da eliminação do vôlei na Superliga, agora foi a vez do basquete de São José se despedir do NBB. Isso sem contar as equipes da cidade que disputam a Série A3 do Paulista, estão sofrendo para tentar fugir do rebaixamento. E hoje tem jogo no campeonato. E também tem jogo para as meninas da Águia, que pelo menos ainda estão respirando aí no Brasileiro. E quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Que fazem do esporte joseense? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o dia não é muito legal para o fã do basquete de São José dos Campos. Isso porque depois de 7 anos, a equipe não vai para a segunda fase do NBB após a derrota na noite de ontem para o Mogi das Cruzes por 81-86 na última rodada da fase de classificação. O São José ainda contou com o tropeço de 2 adversários. A equipe do Liga Sorocabana e do Vitória perderam na noite de ontem e se o São José tivesse uma vitória simples, passaria para a segunda fase, o que não aconteceu. O São José completou 10 partidas sem vencer, depois de 7 anos aí não segue na segunda etapa da Liga Nacional. Bom, falando de futsal, pela Liga Paulista a história é totalmente diferente. O São José Futsal goleou o Guarulhense por 6-1 na segunda rodada da competição e segue com 6 pontos e encara o líder Corinthians no próximo dia 1º, pela terceira rodada da Liga Paulista. Já pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas da Águia também encaram o Timão em Osasco às 7 horas da noite com transmissão da TV Brasil. E pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, São José dos Campos e São José Esporte Clube têm 2 decisões. O São José Esporte Clube vai até Itapira, onde às 7 da noite encara a equipe da casa e tenta evitar um rebaixamento precoce. Isso porque se o São José perder e uma combinação de resultados pode levar o time à segunda divisão do Campeonato Paulista. Mesmo risco do São José dos Campos, que recebe na noite de hoje, às 8 horas no estádio Martins Pereira, a Catanduvense, tentando aí também ficar longe da zona do rebaixamento e ir para a última rodada com chances de permanecer na Série A3. A equipe do Fernandópolis e também o Grêmio Barueri já estão rebaixados. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.